Olá, meus irmãos, tudo bem? Lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, a gente vai ver Jesus realizando duas curas. A cura na vida da filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e a cura na vida da mulher do fluxo de sangue, que já havia 12 anos que estava com esse fluxo de sangue. E ela tinha procurado diversos médicos e não havia conseguido ser curada, e procurou Jesus. A situação na vida de Jairo, que era líder da sinagoga, ou seja, era um homem importante no mundo judaico, que representava alguém que tinha uma autoridade ali na sinagoga, de lidar com os utensílios da sinagoga, talvez ali com os rolos, né, dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, o que a gente entende hoje como Antigo Testamento, e também na organização das questões litúrgicas e também das obras que eram feitas durante a semana na sinagoga. Esse homem era um homem muito influente no meio religioso e em algum momento ele se depara com um desafio. A sua filha, ela está doente e ele perde a esperança completamente na cura dela. Então ele chega diante de Jesus relatando que essa menina ela está já quase morrendo. E ele se prostra diante de Jesus e começa a clamar. Jesus de pronto o acompanha até a sua casa, só que no meio do caminho ele encontra com uma mulher que está com fluxo de sangue há mais de 12 anos e essa mulher toca em Jesus e a partir daquele momento ela é curada. Jesus percebe que saiu o poder dele e se direciona a essa mulher que a princípio estava querendo ficar em oculto, ela só queria cura, e aí ele diz também para ela que a fé dela a curou, ou seja, também a salvou. E Jesus é direcionado depois, ele sai do meio da multidão que estava apertando ele, havia muitas pessoas ali, e ele, quando ele estava quase chegando na casa de Jairo, aparecem algumas pessoas e dizem, não precisa mais ir lá. Trazem a má notícia para Jairo, né? Diz, não precisa mais porque a menina já morreu. Jesus, ele acalma Jairo, diz que não é para ele se importar com essa notícia ruim, e ele vai à casa de Jairo acompanhado no momento da cura somente por 3 discípulos e mais Jairo e a sua esposa. E ali naquele momento ele chama a Talita, né? Ele fala para ela se levantar, ela se levanta, ele realiza uma obra de ressurreição na vida dessa menina e depois ela se alimenta. E o que a gente pode entender desse texto e aplicar nas nossas vidas é algo extremamente importante para nossa fé, para o nosso reconhecimento em relação à vida de Cristo, à divindade de Cristo e também aos desafios que a gente pode passar na nossa vida. A gente percebe que Jairo, por mais que fosse uma pessoa muito importante no meio judaico, ele não esteve longe, nem foi livre de passar por uma situação adversa, uma situação de morte da sua filha. E isso nos faz lembrar que, independente da nossa posição social, independente da nossa posição econômica, independente do que nós temos, o mal e o bem vêm sobre a vida de qualquer pessoa. A morte vem sobre a vida de qualquer pessoa. E Jairo estava ali com medo, era a única filha que ele tinha. Eu tenho mais de 2 filhos, e eu me recordo que quando meu filho mais velho era bem novinho, ele sofria muito com infecções de garganta, era muito ruim porque a gente sempre estava levando ele no hospital e ele tinha que tomar remédio, passava mal, vomitava, e eu era pai do primeiro filho, né, aquele pai marinheiro de primeira viagem, e eu ficava muito aflito com isso, em alguns momentos eu não entendia muito, eu achava até que meu filho poderia morrer, sempre tomando muitas injeções, muitos remédios. E a gente consegue entender também a situação desse homem. Ele tinha apenas uma filha. Aquela filha refletia a descendência dele, aquilo que viria depois, a história dele que continuaria aqui na terra. Então Jairo estava bem desesperado. E ele confia, e ele reconhece. E 2 atitudes mostram pra gente
algo interessantíssimo, que Jairo, ele reconhece a divindade, ele reconhece que Jesus é o Messias, porque nenhum judeu, até um que possivelmente estava muito próximo dos fariseus, que eram aqueles que estavam constantemente tentando incriminar Jesus, ele estava junto com os fariseus e ele se prostra diante de Jesus. Para um homem fazer isso, ele precisa reconhecer, um homem judeu se prostrar diante de Jesus, ele precisava reconhecer que Jesus era o Messias. Então ele reconhece que Jesus é o Messias e ele começa a clamar, ele se prostra, ele tem uma atitude de quebrantamento ali e Jesus prontamente ouve, se compadece e vai até a filha dele. Mas no meio do caminho ainda tem mais um desafio para a fé de Jairo. Jesus está sendo apertado pela multidão e aí ele ainda para poder realizar uma outra cura na vida de uma outra mulher. Jairo possivelmente ali já estava ficando aflito porque ele sabia que a sua filha estava padecendo, estava quase morrendo. E aí no meio do caminho ainda aparecem os incrédulos. E a gente precisa entender que em muitos momentos a nossa fé ela vai ser provada também por aquelas pessoas incrédulas que vão estar diante de nós. Jesus ajudando Jairo, fazendo com que a fé dele fosse uma fé que perseverasse, ele ignora essa palavra de morte, né? essa notícia de morte para a filha de Jairo, e ele continua. E quando ele faz isso, ele separa Jairo daquelas pessoas incrédulas, e quando ele chega a casa, ele vai e entra no lugar onde a ressurreição seria realizada somente com os seus 3 discípulos e mais a sua família, a esposa e Jairo, separando-lhe, protegendo-lhe a fé de Jairo, para que ele pudesse acreditar naquilo que estava sendo realizado. Então, o primeiro desafio, o desafio da posição social de Jairo, que ele teve que ter uma atitude de quebrantamento, de humilhação, de prostração diante de Jesus. A fé dele para passar aquele momento talvez ali de aflição no período em que Jesus ia chegar na casa dele. Depois a má notícia, dizendo que ela havia morrido. Talvez ele naquele momento Jairo tenha pensado que estava tudo perdido. Mas Jesus, de forma muito simples, ele chama a menina à vida. E essa menina ressuscita. E ele a alimenta. O alimento vem da mesma forma como quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele come mel, ele come peixe, para que as pessoas não vejam ali, não, é um fantasma ou é um espírito. Não, ela ressuscitou de verdade. Era carne e osso que estava ali. E o que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida é que os desafios, as lutas, as tristezas, as frustrações virão na vida de todas as pessoas. Mas a gente pode acreditar que mesmo diante da morte, que é o maior desafio para a existência, né, todas as pessoas vão ter que passar pela morte. E Jesus ele dá uma demonstração ali de que ele vence a morte. E a grande obra realizada de Cristo na cruz é a vitória contra a morte. A consumação é quando ele vence a morte. Isso é um sinal muito maravilhoso para a vida de cada pessoa. Então, a gente é desafiado a acreditar em Jesus, a confiar que por mais que as notícias ruins estejam vindo, a gente pode se dirigir a Ele, que tem poder para ressuscitar. A gente pode se prostrar diante dele, que é a resposta. A gente pode ter uma atitude de quebrantamento, de súplica, e ele, no momento certo, talvez não no momento da oração ali naquele momento, mas talvez ainda tenha um momento ali de provação da nossa fé. Mas em algum momento nós sabemos que aqueles que confiaram em Cristo vão receber a vida eterna, vão receber a salvação e serão curados. Irão para um lugar onde não há mais pranto, mais dor, em luta. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e um grande abraço.